Olá, tudo bem com você? Bom, continuando a nossa revisão de genética, tá? Nos últimos vídeos a gente falou um pouco sobre a questão dos conceitos em genética, questão de genealogia, probabilidade, e a gente entrou um pouco na primeira lei de Mendel, tá? Então, recapitulando um fato e prosseguindo esse fato, tá? Lembrando que a gente está aqui no livro 1, módulo 1, página 154 do nosso livro, beleza? Frente 4. Bom, a gente conversou sobre o monohibridismo, tá? No caso, com dominância completa, tá lembrado? Tá? Quando a gente falou, então, que existe um alelo dominante e existe o alelo recessivo, tá? Onde, então, ao fazermos a associação, né, o cruzamento entre Vzão-Vzão e Vzão-Vzinho, nós teremos um híbrido e esse híbrido, nesse caso, né, vai determinar a cor do dominante. Tá? Então, o alelo dominante, o Vzão, é que vai determinar a cor dessa ervilha. Tá? Ah, professor, e o Vzinho? O Vzinho ele não vai se expressar, tá? Porque o Vzão ele vai sobrepor essa sua expressão. Tá? E aí, então, nós teremos uma proporção de 3:1, né? No caso, uma proporção fenotípica e uma proporção genotípica de 1:2:1. Tá? Então, esse é o detalhe do dominância completa, monohibridismo com dominância completa. Tá, mas existem variações da primeira lei. É exatamente essa a intenção, falar dessas variações de primeira lei. Tá? A primeira é aquela que não tem dominância, né? Sem dominância, que pode levar a outros nomes, do tipo ausência de dominância ou dominância incompleta. Tá? Então, praticamente tudo isso é a mesma coisa, tá? Tem autores que gostam de uma nomenclatura, tem autores que gostam de outra, tá? Mas o fato é que não vai ter o alelo dominante, tá? Então, nós teremos aqui um par de alelos, tá? E esse par de alelos, ele estará assim nessa determinação, ó. Vzão-Vzão, ou simplesmente VV, cruzado com BB, tá? No caso, Bzão-Bzão, tá? Mas a gente não precisa expressar essa informação, tá? Porque não tem dominância, então não existe o dominante, ou seja, maiúsculo, nem minúsculo. Tá? Mas veja que as letras, ao se combinarem, tá? V e B, V do pai e B da mãe, ou vice-versa, vai determinar um fenótipo intermediário. Tá? E esse fenótipo intermediário é diferente dos homozigotos. É aí, então, que vem o grande segredo da ausência de dominância. Tá? Porque quando você olha o híbrido, o heterozigoto, você enxerga algo diferente dos homozigotos, do homozigoto vermelho e o homozigoto branco. E isso, então, nos expressa uma ausência de dominância. Tá? Então, esse é o principal segredinho. Tá? Você olha para o híbrido. Se o híbrido for diferente dos pais, significa que o alelo não é dominante. Legal? Bom, se nós pegarmos dois híbridos e fizermos o cruzamento deles, o que a gente vai encontrar? Bom, a gente vai encontrar VV, né? VB duas vezes e BB uma vez. Então, fica uma proporção. E aí, então, a gente gera uma proporção fenotípica de 1:2:1 e uma proporção genotípica também de 1:2:1. Logo, nós podemos afirmar que tanto a proporção fenotípica quanto a proporção genotípica são iguais dentro da ausência de dominância. Tá? Então, assim, para não perder o foco, qual é o grande segredinho para você determinar se é ausência de dominância ou dominância incompleta, sem dominância? É olhar o híbrido. Se o híbrido for diferente dos homozigotos, lance, liga o fato que é uma ausência de dominância. Legal? Muito bem. O outro caso é o caso da codominância. Tá? E o que vem a ser a co? É quando os dois alelos dominam ao mesmo tempo. Tá? Nesse contexto, a gente tem aqui, ó, BB, uma vaca branca, NN, uma vaca preta. Ao fazer o cruzamento dos dois, como saem os descendentes? Eles saem exatamente malhados. E o que significa malhado? Bom, que é branco e preto, né? Branco e preto, ou seja, a mistura dos homozigotos. É aí que está o grande lance da questão, tá? Quando você tem o heterozigoto, o híbrido,
sendo que esse híbrido ele é a soma, ou seja, é tanto o fenótipo do pai quanto o fenótipo da mãe. Beleza? Independente se a vaca ou o boi são branco ou preto, tá? Indiferente aí. Do nosso outro lado, tem uma outra situação, né? Tem aqui uma galinha preta, né? Uma galinha negra e uma galinha branca, tá? Como que fica? A galinha e o galo, né? Lógico. Galinha negra e o galo branco, tá? Então, nesse contexto aqui, poderia ser inverso também, sem problema. Tá? Nesse contexto, como é que vai sair o galo aqui ou a galinha? Vai sair codominante, vai sair malhada, né? Vai sair, então, carijó. Nesse contexto, também mostra uma codominância. Entendeu? Muito bem. Ah, passei, mas não era para ter passado. Mas eu vou só comentar, calma aí. Eu não vou falar sobre genes letais, calma lá. Tá? Então, qual é o grande segredinho da codominância? Codominância é quando você olha para o híbrido e ele tem o fenótipo tanto do pai quanto da mãe, ou seja, o fenótipo dos homozigotos, tá? E aí que vem esse lance, tá? De identificação. Como que fica a proporção, tá? Eu passei o slide, mas não era para ter passado, mas não tem problema. Como que fica essa proporção? Fica assim: 1, 2, 1, tanto fenótipo quanto genótipo. Proporção fenotípica e genotípica também são iguais, tanto na ausência de dominância quanto na codominância, tá? Bom, agora sim, esse slide que está aqui, tá? Vamos falar um pouco sobre os genes letais, tá? Então, o que são genes letais? São genes que provocam a morte, né? Ou o não desenvolvimento do embrião. Esse é um fato, tá? No caso, esses genes letais, eles vão se manifestar em diversas espécies. Até na espécie humana, né, acaba manifestando. Aqui só para a gente ter uma abordagem geral, tá? Quando você tem, olha só, um heterozigoto amarelo, outro heterozigoto também amarelo, né, eles são híbridos nesse caso, nós teremos o cruzamento entre eles, tá? E esse cruzamento, no caso, o amarelo com o marronzinho, o agouti aqui, ele tem uma ordem de dominância, ele tem dominância completa, tá? Então, é um caso de primeira lei de Mendel com dominância completa. Porém, quando os alelos dominantes estão juntos, ou seja, em homozigose dominante, olha o que acontece: a morte do embrião. Logo, esse embrião aqui ele não existe, tá? E não existir significa que ele não vai ter descendente, tá? Então a gente não conta ele na população. Isso significa então que a proporção ela vai ser dada de uma maneira diferente. E aí eu gostaria que você tomasse muito cuidado, tá? Porque nesse caso, a proporção, por exemplo, aqui do amarelo para o agouti é diferencial. Aqui tem 1, 2. Então vai ser 2 em 3. Por que 3, professor? Porque esse azão aqui foi descartado, né? Lembra desse detalhe, tá? Então, quando se fala em genes letais, a gente tem que tomar cuidado nessa proporcionalidade aqui, tá? Já o agouti, ele tem a proporção de 1/3, né? 1/3 é essa proporcionalidade, tá? Então, fica 2 para 1, 2 para 1, tá? 2/3, 1/3 de proporção. E isso tanto no contexto genotípico quanto no contexto fenotípico, tá? Então, genótipo, 2 em 3. Fenótipo, né? 2 em 3. Genótipo também, 1 em 3, tá? Dentro desse contexto, tá bom? Genes letais, muitas vezes, são assim determinados ou identificados de uma maneira fácil numa prova. Por quê? Porque a maioria das vezes ele coloca para a gente esse contexto. Daí você só tem que lembrar. Se falar em genes letais, lembra que você tem que conseguir descartar um dos homozigotos. E aí, então, vem um outro e último detalhe nessa conversa. Existem, né, genes letais, tanto dominante quanto recessivo, tá? Então, nesse caso, você poderia ter azão como letal, mas também poderia ser azinho, tá? É claro que é um ou outro, né? Não pode ser os dois de uma vez só. Então, se o gene letal for dominante, azão. Mas o gene letal também pode ser recessivo, daí fica azinho, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Muito bem, tá? Bom, eu vou aproveitar
essa nossa conversa, que foi um pouco mais curtinha, né? Antes de entrarmos em outros temas, eu gostaria de apresentar para vocês o que é o cruzamento teste, tá? Bom, eu falaria sobre isso num outro momento, mas a gente consegue colocar nessa aula, tá? Cruzamento teste, ele é utilizado para saber se o genótipo desconhecido é homozigoto ou heterozigoto, tá? Então, utiliza para saber como é que é o fenótipo do dominante ou o fenótipo, né? Nesse caso, do recessivo, tá bem? Então, o que acontece nesse caso? Consiste em cruzar o indivíduo em questão com um fenótipo recessivo, tá? E analisar as proporções seguintes. Então, antes de ler esses próximos tópicos aqui, eu queria fazer essa abordagem, ó. Imagine que você tem um genótipo assim, tá? Azão, tracinho. Por que tracinho? Porque você não sabe exatamente se ele é azão-azão ou azão-azinho. Aí você faz esse cruzamento teste, tá? O cruzamento teste consiste exatamente aqui. Pegar o genótipo recessivo, tá? Sempre o genótipo recessivo, né? Azinho, e fazer o cruzamento. Ah, e o que vai dar então? Bom, assim, se for azão-azão, né? Se o genótipo desconhecido for azão-azão, a gente vai ter todos os descendentes azão-azinho, tá? Então vamos imaginar assim, a ervilha é amarela, mas eu não sei se ela é amarela azão-azão ou azão-azinho. Ao fazer o cruzamento, de repente ela é azão-azão, o que vai dar? 100% de amarela, tá? E 100% de amarela significa, então, que o genótipo é azão-azão. Mas e se o genótipo for azão-azinho, né? Aí o que a gente vai ter? Bom, a gente vai ter 50% dos descendentes amarelos, mas teremos 50% dos descendentes verdes. Isso, então, fez com que você testasse o genótipo desconhecido previamente, tá? Então, 100% homozigoto. Se for 50% descendentes, heterozigoto. Tá bem? Beleza? Bom, cuidado para não confundir com retrocruzamento, tá? Retrocruzamento é quando você pega o genótipo de um descendente e cruza com o genótipo de um parental, tá? Genótipo genitor recessivo com o genótipo do parental. A gente faz o retrocruzamento, beleza? Bom, essa aula é isso que eu gostaria de abordar com vocês, esses pontos aí que a gente já viu, né? E que a gente, no caso, pode fazer alguns testes. Aproveite para entrar lá naquela plataforma do SAS, tenta resolver aqueles exercícios relacionados à genética, tá, galera? Porque é dali que você vai conseguir concretizar esse conhecimento. Bom, eu fico por aqui, um abraço, até a próxima.